Olá, deusas e deuses, como vocês estão? Espero que muito bem, porque temos mais assuntos importantes hoje a falar sobre a nossa imagem, né? A construção daquilo que a gente já vem fazendo e pensando e tentando conectar vocês aí. Então, por favor, lembrem-se, esses programas aqui não são programas simples. Eles são programas que nos colocam a pensar, porque a gente é assim, a gente vem e vem com profundidade. Então, todas as co-hosts aqui são mulheres que se aprofundam e se dedicam de uma forma diferenciada para fazer a vida das outras pessoas e outras mulheres também diferente e melhor. Aliás, sem mimimi, né? Porque a gente sempre tem um espumantezinho, tá? Mais um episódio com a minha co-host querida Vandressa Preto. E hoje, né, essa mulher estilosíssima, que aliás eu fiquei bem instigada no outro episódio que a gente falou, que tu disseste que a gente tem um estilo parecido e tal. A gente vai falar hoje sobre marca pessoal, que é um assunto que, segundo a Vandressa, assim, ele rende bastante, mas a gente vai tentar mixar, talvez, assim, com alguma coisa de estilo, porque como vocês, por favor, comentem, ativem notificações, deixem o like e digam aqui o que vocês querem que a gente traga também de assuntos, né? Porque eu acho que a gente também está aqui a serviço de. Então, é importante que vocês nos tragam para que a gente possa entregar o melhor conteúdo. Tá bom? Agradeço aos meus parceiros aí, a galera do Rafael, pessoal da leiteria, ali o acessórios aqui, ó, olha esse anel aqui poderosíssimo, luxo, poder e glória isso aqui, gente. Então, assim, o brechó da Charla, que me veste, né? E então, assim, acho que vamos começar falando disso. O que seria, o que a gente define como marca pessoal? Oi, pessoal, tudo bem? Prazer estar de novo aqui contigo, Kelly. Amada, obrigada. Muito bom. Eu gosto de começar trazendo algumas reflexões em relação à marca e associar a marca pessoal, né, Kelly? Porque eu fico muito surpresa como as pessoas, elas não entendem muitas vezes a importância da marca pessoal, né? Então, a gente fala sobre marca relacionada à nossa logomarca, né? A como a minha marca vai estar no meu site, né? Assim, tudo isso é uma preocupação para a gente, só que quando a gente fala como a gente vai nos embalar, digamos assim, né? Qual vai ser a nossa embalagem, a gente não pensa muito sobre isso. Então, algumas reflexões, né, gente, para a gente pensar, e te pergunto também, Kelly. No caso, tu cuidas da tua marca pessoal, né? Mas, enfim, vamos lá. Não sei se eu cuido, vamos ver se eu cuido, né? Senão já vou começar a aprender. Assim, eu me impressiono muito como as pessoas, elas se preocupam. Por exemplo, eu vou abrir um consultório, eu vou abrir o meu espaço de trabalho, né? Sou uma psicóloga, vou abrir um consultório, ou sou uma advogada, vou cuidar do meu escritório. Eu chamo um arquiteto, eu penso nos móveis, eu não decido correndo, eu vejo várias referências, eu demoro muitas vezes para decidir a cor da parede, eu faço teste. Por quê? Porque existe uma preocupação. Eu quero que os meus clientes se sintam bem quando entrarem aqui, eu quero que os meus clientes se sintam confortáveis quando vierem para cá. Então, a gente se preocupa, né, com o ambiente que a gente vai receber os nossos clientes. A gente se preocupa com a decoração da nossa casa. Principalmente se a gente vai receber os nossos amigos, nossos parentes, aquele espaço de festa. Pode ser que o quarto esteja bagunçado, mas aquele espaço que a gente recebe, a gente vai receber, a gente compra uma flor muitas vezes, ou a gente se preocupa se está tudo limpo, se está tudo lindo, assim, né? Pensa na decoração, começa a decoração pela parte social, porque a gente quer causar uma boa imagem, a gente quer causar um bom impacto às pessoas que a gente vai receber. A gente quer que fique confortável, aconchegante para a gente, mas para o outro também. Logo, né, do seu negócio. A gente contrata alguém, a gente pede opiniões, a gente consulta as pessoas, a gente pensa naquela fonte, a cor. Então, sempre há uma preocupação, porque a gente entende que ali, no meu cartão de visitas, agora não se entrega mais cartão de visitas, mas, por exemplo, na minha página profissional do Instagram, no meu site, os meus clientes vão ver. Eu quero que eles entendam o que eu entrego, o valor do meu negócio. Ali, eles têm que perceber quando chegam no meu escritório, quando vem o meu site.
Por que a gente não tem essa mesma preocupação quando a gente pensa na nossa roupa? Por que a gente não tem essa preocupação quando a gente pensa na nossa imagem? Gente, a nossa imagem é o nosso primeiro ponto de contato, é o primeiro ponto de contato dos outros com a nossa marca pessoal, com a nossa marca, com aquilo que a gente carrega. O nosso cartão de visitas ambulante é a nossa imagem. Então, a gente dá uma atenção extrema para o site, para o Instagram, para o escritório, e às vezes a gente está com a nossa imagem desleixada ou sem tanta estratégia quanto a nossa, né, a nossa página, enfim. Então, é isso, assim, é a gente entender, primeiro a gente ter um entendimento de que marca pessoal, na verdade, é muita coisa, não é só a embalagem também, né? A gente fala de conteúdo, a gente fala de repertório, a gente fala dos nossos valores, é muito profundo, né? Assim como quando a gente está pensando na marca do nosso negócio, a gente define os valores da nossa empresa, a gente define o que a gente quer entregar, né? Sobre o que a gente quer falar, a gente define o nosso nicho. Então, tem toda essa profundidade. E a imagem é a embalagem, a roupagem que a gente dá na nossa marca. E eu sempre digo, eu sou a consultora de imagem que falo sempre conteúdo, personalidade, repertório, o que tu sabes, a tua história, a tua trajetória. Isso tudo tem muito mais importância do que a imagem. Não há dúvidas disso, né? Senão seria superficial. E o que eu mais tento é quebrar essa lógica de que imagem é superficial. Assim, o que tem mais importância é quem a gente é. Mas por que a gente não facilita as coisas? Por que a gente não casa a embalagem com toda essa nossa entrega? Por que a gente vai correr o risco, né, que muitas vezes a gente não tem uma oportunidade de causar uma segunda chance de causar uma boa impressão? Por que a gente vai dificultar as coisas e causar um ruído? Da minha embalagem tá toda desordenada, não tá nem um pouco congruente com o meu conteúdo, minha fala, minha competência, meu repertório. Vamos facilitar as coisas, né, gente? Não, é maravilhoso isso, porque primeiro que assim, para algumas pessoas tu pergunta, e sobre a tua marca pessoal? Ou surge, né, numa conversa, a pessoa leva isso, ela se isenta, e ela fala do Instagram, ela mostra o logo, é tudo isso, né? E aí, essa questão, ela tem sido muito colocada em eventos, assim, muito falada, mas eu acho que só consegue entender rapidamente quem já trilhou o caminho do autoconhecimento. Com certeza. Sem sombra de dúvidas, autoconhecimento é super importante. Sabe o que me veio enquanto tu falavas? Bom, como vocês sabem, o brechó da Charla eu elegi para que me vestisse, por quê? Primeiro porque eu adoro a estratégia dela, o negócio dela, o gosto dela, enfim. Mas olhem só, eu não escolho as roupas. De alguma forma, eu passei para ela a minha marca, porque ela faz os looks. Eu nem vou, até porque assim, eu e a Vandressa, a gente tem uma coisa em comum, né? Que a gente até já vai deixar claro aqui para vocês, que a gente demora um pouquinho para responder, tá? Mas é que a gente tem filho, marido, né? Uma vida, de trabalho, faz um monte de coisas, conexões, etc e tal. Então, e somos casadas com o trabalho, é mais uma semelhança. Então, eu não tenho tempo. Pode parecer bobagem para vocês. Mas o teu propósito, a tua vida não é o Afrodite? Sim. Só que eu faço várias conexões para poder estar aqui. E aí, assim, parece besteira. Então vou lá escolher. E aí eu fiz esse teste, né? Não, deixa ela escolher os 3 looks. Claro que se eu não gostasse, eu não usaria. Mas eu digo assim, o quão importante foi e em pouquíssimo tempo que ela capturou isso. Entende? Uma coisa assim, será que fui eu que passei isso para ela? Será que ela percebeu? Ou será que ambas as coisas? E isso ficou para mim, sabe? Porque ela sabe que tem uma coisa de, às vezes, mais romântica, mais, né,
sei lá, eu alinhado, sei lá quais são os nomes, mas assim, mas também tem sempre um ombro de fora, né? Uma coisa. Então, eu não sei, assim, alguma coisa ela capturou. Eu não disse, eu não fiz um briefing dizendo quero isso, isso, isso. Falei, preciso de 3 looks. Mérito teu de não passar ruídos, de estar com uma marca, uma embalagem, né? Uma vestimenta, uma imagem adequada com a tua personalidade. E aí é perceptível pelo jeito que tu falas. Então, tu pode estar falando no telefone com a pessoa e ela já vai entendendo, né? A forma como fala, o conteúdo da fala, as expressões, né? Se é uma pessoa mais informal, tu é uma pessoa mais informal, enfim. E aí, se a pessoa... E mérito da pessoa de ter muita noção, né? De ter muita noção de saber, conciliar essa linguagem visual para tua vestimentas. Então assim... a embalagem precisa, a melhor coisa que a gente pode fazer pela nossa marca, pessoal, a embalagem, a vestimenta, né, ou seja, a imagem, convergir com os nossos valores, com a nossa personalidade, com quem a gente é. Assim a gente não vai ter ruído de comunicação. E uma coisa super, super importante. Vou dar um outro exemplo, tá? Digamos, Kelly, que tu estás num outro país e tu precisa comprar um produto no supermercado. Sei lá, saiu para comprar maionese. E digamos que nesse país, olha os exemplos, né, gente? Mas vamos lá. Mas é isso aí, vida vai real. Vai fazer sentido. Digamos que tu vai comprar maionese num país que não tem nenhuma marca conhecida. Não tem as marcas comuns que tem aqui no Brasil. E tu olha lá na prateleira e todos têm mais ou menos o mesmo valor. Tu não conhece nenhuma marca. Essas marcas, elas não têm nenhuma reputação para ti. Tu não teve nenhuma recomendação delas. E uma delas é uma marca feia, parece meia antiquada, preto e branco. Outra, uma embalagem de plástico. Outra, uma embalagem que super te chama atenção, uma fonte legal, com cores legais, com um recipiente que tem formas mais interessantes associadas à maionese. Todas têm basicamente o mesmo preço. Qual que tu vais pegar? Total, aquela que tiver tudo que for diferente, que vai me chamar a atenção, mais colorida possível, inclusive. Gente, e aí vamos lá. Pode ser que o gosto dessa nem seja melhor. Mas quando tu não tem acesso à reputação, tu ainda não tem acesso ao conteúdo, querendo ou não, vamos lá. A gente escolhe pela embalagem. Se a pessoa tem acesso, tive recomendações, isso e aquilo. Mas hoje em dia, os currículos estão muito parecidos. Se a gente for falar profissionalmente, total, é verdade. Os currículos estão muito parecidos, gente. Então, assim, eu acho que subestima a importância nos dias atuais de uma boa imagem e de quanto a nossa imagem pode valorizar quem a gente é, o nosso conteúdo e as nossas competências. E muitas vezes eu tenho clientes ao longo, né, desses muitos anos que se deram conta de que não conseguiam precificar os seus serviços e se deram conta que era por causa da imagem. Porque começaram a prestar atenção nos feedbacks, começaram a se olhar na frente do espelho e se comparar com a concorrente que cobrava 3 vezes mais e nem era tão boa assim, e começou a fazer essas associações, né? Claro, gente, de nada adianta se eu não tiver entrega. Aí cai por terra e não se sustenta. A gente sabe disso. Embalagem não se sustenta e não se mantém por muito tempo, mas abre muitas portas. Quando tu estás te construindo profissionalmente, principalmente, né, o teu cliente, se tu tens currículo parecido com os dos teus concorrentes, uma entrega muito próxima, ele vai fazer diferença a imagem, né? Vai, né? Porque eu estava pensando agora, quando eu fiz uma seleção para estágio, isso em 1920, né? Eu estava no início da faculdade e eu tinha feito um estágio de 6 meses numa indústria e foi quando eu entendi, não posso trabalhar com indústria porque é muito caixinha, não é para mim. E aí surgiu uma seleção na Renner, lojas Renner. Quando eu cheguei lá, tinham 74 candidatos. Eu falei, pá, ferrou, né? Detalhe, vários colegas, né? E aí eu falei, gente, sem condição.
não vou passar nisso aqui. E assim, ó, o salário era bem baixo, né? A bolsa era bem baixa. Trabalhava muito mais que 8 horas. Mas a Renner tem todo um conceito de encantamento, enfim, outras coisas, né? E aí, a primeira fase era uma dinâmica. Eu tenho ranço de dinâmica. E eu sou psicóloga, mas eu tenho um ranço. Porque eu acho que te coloca meio que num brete, numa boiada, que todo mundo tem que fazer a mesma coisa. E nós somos seres tão únicos que eu fico meio puta, sabe? Mas tudo bem. Teve a primeira dinâmica lá. Aí da dinâmica saíram, tipo assim, ficaram 10. Dos 10, aí fizeram mais uma entrevista daí em grupos. E depois uma terceira etapa, e daí sim, entrevista individual. A resposta aliás, o comentário da minha analista, que acabei entrando, né, fui selecionada e fiquei muito feliz, mas olha só como a embalagem fala. Porque todo mundo ali estava no mesmo semestre. E tinha gente ali muito mais CDF do que eu. Até porque eu tinha que trabalhar, entendeu? A minha vida era sempre naquela loucura. Não com uma pessoa que trabalha no estúdio, mas aqui é diferente. Uma pessoa que tem um perfil mais clínico. Eu já vinha para uma coisa mais corporativa, eu já queria mais agito. E aí ela me disse, Kelly, tu sabe por que tu está aqui? E eu falei, olha, eu acho que vocês gostaram do meu perfil, da minha comunicação, enfim, né? Tudo isso. Mas também... E aí vocês vão lembrar, né, mesmo as pessoas mais jovens, que nem a gente brinca, a Renner, ela tinha, ainda tem, não com a mesma quantidade, mas consultoras ali na área dos perfumes e cosméticos, sempre muito bem maquiadas. Muito. E eu fui, porque eu sempre, assim, a gente estava falando de maquiagem agora há pouco, eu sempre fiz delineado e com o olho aberto, né? Perfeito. E ela disse, a gente te olhou e disse, ela é a cara do que a gente vende. Olha só. Então, na verdade, com certeza, elas devem ter gostado do que eu falei, do meu comportamento e tal, mas na hora de definir no funil mesmo, foi assim, tu parece uma consultora Lancôme. Essa foi a resposta. Gente, isso é muito real, né? Então, assim, falando sobre contratação, empresas, currículo, as empresas têm um processo que é bem assim, chega um monte de gente, tem que fazer o processo muito rápido. Nos dias atuais, né, com a questão das redes sociais também falam sobre a nossa imagem. As redes sociais são uma extensão, né? Então, quando a gente faz uma construção de marca pessoal, a gente precisa olhar para as redes sociais, sim. E as empresas sempre olham. Tem pesquisas que mostram que as empresas investigam, elas olham. Isso aí. E aí vocês podem estar pensando assim, ai, Vandressa, mas eu nem sou famosa. Não tem muita gente que me segue. Gente, coloca o teu nome no Google. Sempre tem. Sempre tem. E, assim... gente, agora eu não sei o percentual exato, tá? Mas já tive acesso. As empresas fazem pesquisas nas redes sociais, no Google, antes de contratar, né? Por quê? Porque é mais uma forma de ter contato a quem tu é através da tua imagem. Então, a gente fala através da nossa imagem presencialmente e hoje a gente fala através da nossa imagem nas redes sociais. Por isso que a gente tem que pensar muito que é uma vitrine, né? As redes sociais te expõem. E aquilo que pode nem ser uma constância, mas digamos que tu poste só no final de semana e não posta mais nada. E todo o final de semana ou de 15 em 15 dias, uma vez por mês. Mas quando tu posta, tu tá com um copo de bebida na mão. E não posta mais nada. Vai ficar uma associação para as pessoas que te seguem que tu bebe direto. Né? No meu caso, eu não mudaria mesmo, eu bebo mesmo. Não, mas não estou dizendo que é certo ou errado, claro. Mas aquilo vai ficando. E assim como as pessoas fazem essa associação das redes sociais, ela nos vê passando uma vez, 2 vezes, 3 vezes.
aquela pessoa, a imagem que ela tá me vendo vai ficar uma associação na cabeça dela. Ou de desleixo, ou de uma pessoa que se cuida, ou uma pessoa que tem autocuidado. E aí tudo isso vai influenciando no valor que eu posso cobrar pelos meus serviços. Por isso que eu digo, como é que tu trata o teu escritório quando tu vai receber um cliente? Tu cuida, tu limpa, tu deixa arrumado, tu pensa na decoração. Gente, e a gente sai na rua, Porto Alegre é minúsculo, né? Claro, não é só gente de Porto Alegre nos vendo, mas acaba que tu fica muito bairrista, tu conhece as mesmas pessoas. Então, até essa coisa de ir de qualquer jeito no supermercado, para aquela pessoa que é um potencial cliente para ti, vai marcando aquela imagem ali, né? Sabe que isso eu sempre tive. A minha mãe mora até hoje em Cachoeirinha. E ela mora num prédio e embaixo tem são lojas comerciais. E aí, assim, a padaria fica, tipo, menos que uma quadra, é tudo bem perto, supermercado do lado. E aí, quando eu tinha que sair, jamais de chinelo. Jamais. Mas isso antes de trabalhar, gente. Tô falando lá com 10, 12 anos, entendeu? Tipo assim, oi? Quem é que disse isso pra essa criatura, entendeu? Bom, também tem aí o dedo da minha mãe, que ela brinca até hoje, porque eu já falei pra vocês aqui, eu comecei a usar sandália, sapato aberto, tem poucos anos. Porque a sensação do pé sujo, da poeira no pé, me causava uma coisa assim, bem coisa de toque, sabe? E aí, um dia conversando, ela falou assim, mas é que eu te arrumava como se tu fosse pra uma festa infantil pra brincar no pátio. Eu falei, bom. Aí ela falou, daí tu manchava, tipo, a ponta da sainha, eu trocava toda a tua roupa. Eu falei, bom, gente. Então, assim, que bom que ficou só no sapato, né? Mas, ainda assim, se olhar lá na minha sapateira, né? Falando assim, pra falar que ela é pequenininha, faz de conta, eu tenho, sei lá, 10% do que eu tenho de sapatos. De escarpã, de botas, entendeu? Porque não é a minha maior escolha, eu não gosto. E não é porque eu não gosto dos meus pés. Pelo contrário, quando eu boto uma sandália, eu acho bem bonito e tal. Mas eu usava muito pontualmente. Ah, vou para um restaurante. Então tá, alguém vai me pegar em casa, ou eu vou sozinha, mas vou de carro, do carro. Vou pro restaurante, vou. Era assim. E aí já volta. E assim, ó, de passar lenço umedecido. Porque ficou, entendeu? É uma coisa muito doida. Mas eu acho que a gente faz essa também por memórias. E o valor que a gente dá também vem dos exemplos ali do nosso núcleo familiar, né? Com certeza. A gente tem as influências do meio, né? A forma como a gente foi criada. Pode ser da nossa mãe, pode ser de professoras que nos acompanharam e nos marcaram, alguma tia. Pode ser que a gente fique com um estilo próximo, ou pode ser, dependendo da nossa personalidade, que a gente se rebele e faça o oposto, né? Tu já mencionou, por exemplo, não sei se é o caso, porque sei muito pouco, mas que a tua irmã se veste de maneira oposta. Pode ser que ela tenha tido a mãe em outro momento, ou pode ser que seja da personalidade dela, não, né? As duas se vestem igual, do mesmo jeito. Eu é que fiz entendeu? Então, assim, muitas coisas, mas a gente vem construindo desde a infância, né? A gente, na adolescência, geralmente, via de regra, a gente não tem tudo muito definido, porque a gente passa por experimentações que são saudáveis, inclusive, na adolescência. Então, um dia tu pode estar mais rock and roll, outro dia tu pode querer pintar o quarto de rosa e voltar a ser Barbie, sabe? Essas experimentações na adolescência, elas são tranquilas. Às vezes tem mães que me ligam assim, ai, dá um jeito, não aguento mais minha filha. Ela, né, se veste cada dia de um jeito. Eu digo, é normal, a pessoa tá se descobrindo, ela tá ainda... tem aquela importância de tu se conectar com a turma, com o grupo, né? Mas quando a gente chega na vida adulta, há uma tendência a gente já ter muitas coisas super definidas, né? Ou às vezes, de criancinha também, a pessoa não muda. Ela fica com aquilo definido e vai. Existem as crenças relacionadas ao nosso vestir, a nossa imagem, né? Que a gente herda das nossas mães também. E o nosso estilo, ele fala muito sobre isso.
eu costumo dizer que o nosso estilo são os nossos valores inegociáveis da nossa imagem. Então, o que é o teu inegociável? Que independente de onde tu vai, aquilo te traduz, é teu. E, gente, quando a gente se apropria do nosso estilo, isso nos ajuda tanto na nossa autoestima, na nossa autoconfiança, porque é isso, assim. Imagina, os valores são importantes. Quando a gente fala de estilo, a gente fala dos meus valores inegociáveis para o vestir, né? E aí podem ser vários. E eu me apropriar desses valores, me apropriar do meu estilo, vai ajudar na minha marca pessoal. Por quê? Porque uma coisa não é dissociada da outra, né? Então, a minha personalidade, o meu jeito, o que eu falo, os assuntos que eu gosto, tem relação com o meu estilo. Então, tem conexão com os meus inegociáveis do vestir. Aí, isso já nos dá um indício de qual a constância que eu tenho que ter ou do que eu não posso abrir mão para trazer para a minha marca. E eu vou, com isso, tendo uma consistência, né, consistência e constância, que faz com que eu tenha uma marca mais crível no mercado. Por quê? Porque quando as pessoas sempre perguntam assim, como é que eu faço para ter uma imagem de credibilidade? Autoconhecimento, me apropriar de quem eu sou, dos meus estilos, dos meus inegociáveis e trazer isso, adotar isso de uma forma constante, né? Ter uma assinatura de estilo, digamos assim, porque aí isso vai marcando a percepção que os outros causam de mim, causam ao meu respeito, sem ruídos. Quando a pessoa se aproxima, ela fez uma leitura inconsciente, ou ela está formando, né, aquele julgamento que a gente estava falando no programa anterior, ela está formando uma percepção a meu respeito. Quando eu abro a minha boca, entrego o meu conteúdo, ela, colou, deu liga, é crível. Eu vejo verdade na fala da Vandressa, porque eu já tinha percebido isso na imagem dela. E quando tem um ruído, que eu digo que é quando a gente veste um personagem, quando a gente não identificou os nossos estilos, os nossos inegociáveis, quando a gente não sabe o que a gente é, quando a gente quer ser igual ao fulano, quer ser igual ao Beltrano, né? Ou se desconhece e se veste de um jeito que não tem a ver com a gente vai passar uma imagem, a gente vai abrir a boca, trazer o nosso conteúdo, no inconsciente daquela pessoa vai ficar assim, mas tem alguma coisa que não bate, tem alguma coisa que não fecha. Por mais que a gente não tenha clareza dessa interpretação, que é aquilo que eu estava te falando, porque aí precisa de um conhecimento técnico, a informação fica. Tem alguma coisa de errado na fulana. Por quê? Porque eu passei informações ambíguas, informações divergentes. Então, a leitura do inconsciente daquela pessoa ficou, nossa, mas o visual, no inconsciente, né? O visual me fala tal coisa, quando ela abriu a boca, o jeito dela falar, o tom de fala, o conteúdo da fala me fala outra. Tem alguma coisa errada, tem alguma mentira aí. Eu não posso confiar. Então, olha a importância da gente estar com a embalagem certa, né? Em relação à minha marca, a quem eu sou, aquilo que eu quero comunicar e a entrega que eu vou fazer. Eu fiquei aqui viajando enquanto tu comentavas, porque assim, essa questão da incongruência das pessoas, ou de... É bem isso, né? Primeiro que no mundo corporativo, as pessoas andam meio que no brete, eu sempre falo. Todo mundo usa a mesma coisa, compra nas mesmas lojas, daí falando em Porto Alegre, é assim, todo mundo compra as mesmas marcas, ninguém ousa. E eu lembro que quando eu fui estagiária na Renner, e eu tô falando de 2001, eu fiquei até 2002, 2003, por aí. Eu já tinha uma coisa os sapatos já eram muito notados, porque eu usava o preto, o basiquinho, porque era uma coisa importante, daí era uma exigência, né, do código de vestimenta, mas eu sempre dava um jeito de usar no resto. E ao longo da minha carreira, eu fui tendo as dificuldades que eu enfrentei, ou que me fizeram sair de locais que eu estava trabalhando, ou era justamente a percepção das pessoas que não estava errada, mas era a dissonância de
ela tá toda arrumada, consultora Lancôme, no caso da Renner, né? Mas ela é muito comunicativa, ela é demais, ela fala o que ela pensa, ela isso, ela aquilo, e não é o perfil que a gente quer. Então, hoje, se eu fosse fazer uma seleção, com o nível de autoconhecimento que eu tenho, a primeira coisa que eu diria seria, olha, eu preciso trabalhar num lugar em que eu tenha liberdade para dizer as coisas que eu penso, e que a gente possa discutir em alto nível, que isso não seja a minha verdade não é absoluta, assim como a de ninguém, mas que a gente possa, no mínimo, jogar na mesa para discutir. Porque essa coisa de vai, faz, baixa a cabeça, todo mundo segue a mesma coisa, e daí eu vejo, assim, pessoas super cheias de sucesso e de grana, inclusive, hoje, mas elas vivem dentro dessa bolha do mundo executivo, que se tornou um mundo em que, não sei em outros lugares, porque faz muito tempo que eu não frequento, mas, assim, eu me sentia sempre muito mal, porque eu achava assim, tá, mas eu não posso ser eu. Era essa frase que eu dizia pra mim, eu não posso ser eu, porque eu sou uma pessoa folgada, brincalhona, eu tiro sarro, debochada, entendeu? Afrontosa. E aí, fazendo um link com a questão da rede social, olha só. A minha rede social, ela era fechada e tinha uma descrição bem mínima ali. Acho que, olha, meu nome e mais alguma outra coisa no máximo. Quando eu abri, porque daí eu entrei para comunicação mesmo, eu fui mudando aquela bio ali, eu fui trocando. À medida em que eu fui também evoluindo e me entregando para essa nova profissão. Hoje, a minha bio, né, do meu Insta pessoal, é para a pessoa ler mesmo e dizer, bom, essa daqui, ou eu vou, se eu chamar para falar, ou chamar para algum lugar, eu sei que ela é assim. Afrontosa, incansável, sim. Eu não sou uma influenciadora, tenho pavor de se. Aliás, estou com ranço também dessa nomenclatura. Eu gosto de inspirar mulheres. Eu gosto de falar, de ligar para alguém. Outro dia eu liguei para uma pessoa que eu estava tentando falar há 4 dias, ela não me atendia, não me respondia o WhatsApp. Eu pensei, aconteceu alguma coisa, enfim, tá. Quando ela me atendeu, eu falei, bom, viva tu estás. Ok. Partindo daqui. E acho que em 2 minutos de conversa, porque daí a gente, né, fez um bate-bola ali, trocamos o que a gente precisava conversar, ela terminou dizendo assim, nossa, eu estava tão baixo astral, falar contigo é uma pílula que a pessoa já muda. Eu falei, bom, então o meu propósito na Terra, nessa vida, tá ok, porque é isso que eu quero. Nossa, vários insights, assim, a partir da tua fala. Eu acho que o primeiro deles é isso. Uma vez eu fiz uma imersão maravilhosa de carreira e propósito, e uma das coisas mais inesquecíveis que aconteceu naquela imersão, que eu aprendi na imersão, foi o nosso propósito está relacionado com aquilo que a gente faz com facilidade, é um flow e a gente tem um ótimo feedback, né? Então, assim, um flow é assim, eu tô ali, eu tô fazendo, tá indo, eu tenho bons resultados, eu me sinto bem, eu me sinto na minha própria pele, eu tô no caminho certo, né? Então, isso é uma coisa. A segunda coisa é, a partir da tua narrativa, como a gente percebe a importância da gente se conhecer e se apropriar da gente mesmo. Porque não é que tem existem vários tipos de lugares. Existe aquele lugar que tu vai precisar ser quietinha, seguir a regra, seguir o dress code, seguir a linha. E tá tudo bem este lugar existir, né? E tá tudo bem ter uma pessoa que se adapte a esse lugar. Quando a gente sabe quem a gente sabe os nossos inegociáveis em relação a comportamento, porque tu falaste dos teus inegociáveis no teu comportamento e na tua postura, eu já sei qual que é o meu lugar. Eu já sei onde eu vou me sentir eu mesma, né? Eu tenho uma frase que é minha, que eu digo assim, e que para mim é o meu, tá assim, na minha primeira diretriz. Eu não me demoro onde eu não me sinto bem. Eu não fico e eu não me demoro onde eu tenho que me mudar, onde eu não me sinto bem,
né? Sim, que tu te violenta. Onde, assim. quando eu me violento, se eu preciso me violentar, se eu preciso me modificar para me encaixar, então aqui não é o meu lugar. E eu acho que isso é uma coisa que a gente conquista com a maturidade e com a segurança e com a autoestima. Tu és uma mulher que tem uma boa autoestima. Eu sou uma mulher que eu tenho uma boa autoestima. Para gente chegar nesse nível de coragem, porque é coragem, né? Eu dizer assim muitas vezes não para determinada profissão, para determinado trabalho, que eu tenho segurança, que eu tenho estabilidade, para seguir, a gente precisa de coragem e de autoestima. Né? Então, eu acho que isso é uma das coisas que vem com a maturidade. E o que isso tem a ver com marca, pessoal? O que isso tem a ver com a imagem? Por que a Vandressa está falando desse assunto? Porque esse é o primeiro passo para a gente conseguir se vestir de quem a gente é. Né? Então, eu costumo dizer assim, eu tenho muita coisa... que a gente já falou, né? Que somos parecidas em muitas coisas. E eu falo muito em sala de aula, assim. Eu não sou uma pessoa do corporativo, né? Eu sempre fui estilista, eu sempre fui criativa, eu sempre tive mais ousadia, eu sempre fui por esse lado mais de liberdade, assim. Trabalhei como CLT uma vez na vida e já tinha, né, assim, as minhas teimosias em relação ao horário, sabe? Ai, horário e uniforme e não sei o quê. Hoje eu dou palestras e trabalho dentro de empresas como consultora de imagem e amo, é um dos atendimentos que eu mais gosto de fazer. E tu vais me ver dentro desses lugares com uma alfaiataria adaptada, adequada, porque aí é outra coisa. Quando a gente se como é que eu posso dizer, se adapta à situação externa, a gente não está falando em se modificar. Né? A minha alfaiataria vai ser muito parecida com essa que eu estou usando, com uma t-shirt, um brinco que tem a minha ousadia, ou eu uso uma calça de alfaiataria, mas ela é mais larga, ela é de uma cor mais intensa. Eu estou fazendo aí uma adequação. Eu não estou indo para aquele ambiente, talvez com um mix de estampas, ou com uma calça jeans rasgada ou desbotada. E aí, ok. Eu estou apropriada de quem eu sou, eu estou apropriada de quem eu sou, a minha identidade está ali e eu fiz um ajuste em respeito àquela situação. Eu acho que o respeito é importante, porque daí ele vale para tudo, pensando na vida, né? Se para... como eu perdi uma amiga recentemente, assim, se para um funeral todo mundo coloca preto, porque é uma questão de, né, demonstrar a tristeza, o luto, essa coisa toda, para todas as outras coisas também. O que acontece, eu acho que o que tem comigo, e talvez que tenha demorado um pouco, é porque, primeiro, a educação, a gente aprende que, pelo menos eu aprendi, né, que não, tu tem que entrar para uma empresa e ficar 1000 anos lá e te aposentar lá. Isso é sucesso. Então, essa foi a primeira informação que eu recebi. Como eu não conseguia ficar nas empresas, e eu, no fundo, eu sabia que eu estava me violentando, mas eu continuava voltando para aquilo, achando que se eu não fizesse daquela forma, eu não seria admirada, eu não seria amada, eu não seria bem vista, porque eu seria o quê? Uma alternativa? Tipo isso. Uma revoltada. Só que, na verdade, eu sou tudo isso. Eu sou alternativa para muita coisa. Eu sou, assim, ó, revoltada mesmo. Tem coisas, assim, principalmente no nosso país, que me revoltam muito, mas, assim, nas pessoas. Quando alguém vem falar contigo, e aí pensando até em marca, né? Quando tu falas com algum profissional, que tu vai marcar, sei lá, eu vou chutar aqui um psiquiatra. O tom de voz é de um jeito, tu gosta, tu acha, assim, no meu caso, eu gosto de pessoas imponentes, que demonstrem essa segurança e tudo mais, etc e tal. E eu chego lá e ele tá vestido de um jeito que não combina com essa voz que eu escutei, com essa coisa toda que eu criei no meu inconsciente de um cara que tem postura e tal. Tem uma desilusão, né? Não é uma decepção, é uma desilusão, porque tu fica assim, eu estava esperando enxergar tal pessoa.
né? E aí eu acho que, no meu caso, eu demorei para assumir, porque acho que tem questões familiares, sim, de crença, né? De querer ser aceita, de se cobrar muito. E hoje, assim, eu sempre falo, né? Aqui eu comento, dou muitos exemplos do meu marido, mas sabe quando a única pessoa na vida que me disse assim, ó, eu não te vejo trabalhando de novo em corporações. E ele me conheceu trabalhando na mesma empresa que ele, e eu saí, e aí depois fui para uma outra, e aí nessa outra que eu fiquei 6 anos, aí eu acabei saindo. E ele disse, tu não gosta de acordar cedo, tu não gosta de te arrumar com gente em casa. Aí ele fez uma leitura minha que parecia eu falando de mim. Achei legal, porque ele fez uma baita leitura. E também o fato de ele se emprestar para não me julgar. Porque eu conheço amigas, e conhecidas também, óbvio, que vivem relacionamentos em que a foto é muito bonita, né? Mas o que tu vive ali, na realidade, não é aquilo ali. Então, assim, não necessariamente todo mundo tem apoio, né, para fazer o que ama. Porque para eu estar aqui hoje, eu precisei de muito apoio. Eu precisei, sim, que alguém acreditasse em mim. Não somente eu, mas que alguém me validasse, né? E dissesse, olha só, é isso que tu tem que fazer na vida. E bate uma insegurança, porque daí vem tudo aquilo, né? Aí eu comecei isso com 41 anos. Então, poxa, a gente tá falando de... Tu tem toda uma vida aí que tu viveu, que tu... Como é que fica isso, entende? Então, quando eu recebi essa validação, parece que foi uma coisa assim do tipo, tá, então eu não sou uma vagabunda no sentido, não é vagabunda de prostituta, é vagabunda de tipo, não quero trabalhar. Porque até então, na minha cabeça, eu seria interpretada dessa forma. Não, ela quer fazer coisas alternativas, então ela quer vagabundagem. Vagabundagem, essa é a palavra. Olha o que isso me trouxe. Enxaquecas imensas, anos de sofrimento, de tentar me adequar a uma coisa que era totalmente contra mim, de ter que vestir um personagem, sim. Até no jeito de falar numa reunião, porque senão a pessoa já dizia, ai, tu foi muito intensa. Mas, porra, sabe? Assim, por que o grande bordão é o sem mimimi? Porque eu sou desbocada, eu sou uma mulher extremamente intensa em tudo que eu faço, desde a comida que eu fizer até o vestir, o conversar. Então, tem uma força que eu acredito que eu passe para as pessoas na minha voz. Só que, quantas pessoas nesse momento não estão se perguntando assim, tá, mas eu não consigo fazer isso nesse momento. Como é que eu trabalho a minha marca pessoal? Eu adequo, né? Porque eu tô aqui tentando viajar, mas tentando me colocar no lugar das pessoas que eu tive, sim, um apoio, e aí eu tô falando até financeiramente, para poder me jogar no meu novo projeto. Né? Na verdade, um suporte. Eu não nasci rica e tanto que eu falo para vocês que esse programa ele é por propósito, definitivamente muito mais por propósito do que qualquer outra coisa. E hoje eu sou uma mulher plena por isso. Mas e quem está nos assistindo ou nos ouvindo e tá daqui a pouco, como eu estava há alguns anos atrás, e pensando, puta, mas eu quero aquilo lá, só que não dá. Eu acho que são duas coisas, né? Que eu gosto de falar sobre, né? E assim, eu vou falar a partir da minha opinião e da minha percepção. Tá, né? vai lá. Né, Kelly? Porque a gente está falando de transição de carreira, não é a minha especialidade. Então, eu posso falar pelas experiências que eu tenho e eu vejo. Porque assim, eu atendo muitas alunas por ano e 99,9% em transição de carreira. Né? Então, são muitas mulheres. Eu fiz transição de carreira, enfim. Eu vejo muito que a personalidade da pessoa, ela influencia. Sempre vai ser difícil. Sempre vai ser. Não existe não ser difícil uma transição de carreira. Os níveis de dificuldade que a gente vai encontrar tem a ver, sim, com autoestima e com
com a nossa personalidade também, né? Rede de apoio sempre vai ser importante, né? Rede de apoio sempre vai ser importante. E via de regra vai ser mais fácil se tu fizeres um bom planejamento, né? Eu não fiz. Eu sou meio ala louca, assim, né? Duas. Então, assim, eu não fiz, foi bem sofrida a minha transição de carreira, assim, foi bem desesperadora depois de um tempo, porque eu fui meio ala louca me jogando, né? E por isso que eu digo que tem a ver com personalidade o jeito que a gente faz. E eu admiro muito quando eu vejo uma aluna, há muitas alunas minhas que dizem assim, eu estou há 2 anos fazendo meu processo de transição de carreira, eu tirei férias para vir aqui fazer minha formação, eu vou começar a atender cliente finais de semana, pós-horário, quando eu estiver ganhando X, com uma segurança de carteira Y, aí eu vou pedir demissão do meu trabalho. Tu admira isso? Por um lado, eu admiro. Não, eu na metade da tua fala, eu já ia dizer pra ela assim, sai agora, vai. Porque eu sou essa, assim, tipo, eu não teria essa paciência. Deus entendeu? Livre, nem a pau. Então, mas assim, eu digo, não tem certo e errado. Então, assim, quando a gente fala em transição de carreira, eu já vi de tudo acontecer. Eu fiz de um jeito ala louca, né? Passei muito sofrimento, muito perrengue. Mas eu sempre banquei e assumi tudo aquilo que eu trouxe para minha vida, né? Então era eu que resolvia mesmo, então não respingava em ninguém. Também tive muito apoio do meu marido, foi fundamental. Tem aquelas pessoas que fazem de maneira mais cautelosas, né? Independente de eu estar pensando numa transição de carreira ou de eu estar dentro de uma corporação, primeira coisa, autoconhecimento. Né? E autoconhecimento não é uma coisa que finda, não é assim, comecei um processo de autoconhecimento agora, vou fazer através da terapia. Sei lá, 2 meses depois já está resolvido o meu processo de autoconhecimento. É assim, tipo, 10 sessões aqui e você sai com certificado de autoconhecimento. Não, o autoconhecimento ele é contínuo, tu pode achar as tuas formas, os teus meios, o teu jeito de fazer. Eu gosto muito de processos terapêuticos, mas ler um livro, para mim, dependendo do livro, me traz muitos insights, eu sou a louca do livro. Um dia a gente pode fazer um programa disso, assim, só falando de insights de livros, adoro. Nossa, eu sou a louca do livro indicar também. livro, enfim. E então, assim, autoconhecimento é a base para uma transição de carreira bem feita, porque eu sei para onde eu quero ir, o que eu quero, o que vai fazendo sentido para mim. Mesmo que eu não tenha total certeza, a gente já sabe pelo menos aquilo que não nos serve, né? Que nem tu disseste, assim, não me serve o universo corporativo. Já é um começo, né? Já é um começo. E a gente começar o processo de fora para dentro em relação à imagem e à vestimenta. Já te permite essas liberdades. Eu digo assim, a vestimenta e a imagem, a gente começa por ela e a gente vai tendo coragem de fazer outras coisas. É um exercício legal esse, né? Eu posso começar ousando na vestimenta e na imagem, e aí eu vou tendo coragem para as outras coisas. Boa nossa, mas eu tenho muita insegurança de ousar no sapato, mas eu morro de vontade. Qual que é a coisa mais grave que vai acontecer se tu ousar no sapato? E daqui a pouco tu ousa no sapato e tu começa a ter uma ousadia para impor a tua opinião, tu começa a ter uma ousadia para falar aquilo que tu quer e o que tu gosta, né, nos ambientes de trabalho e dentro de casa, porque tu começou com uma ousadia da vestimenta, tu viste que tu é capaz, aquilo te fortaleceu de alguma forma, ajudou na tua autoestima, porque uma das dimensões da autoestima é a capacidade de resposta. Tu começou a impor o que tu queres na vestimenta e isso te auxilia e reverbera depois de um tempo nos outros lugares, digamos assim, da tua vida. Então, nunca vai ser prejudicial, tanto para uma transição de carreira ou para uma adequação, tu começar fazendo essas ousadias, impondo quem tu és na tua vestimenta. Isso vai te ajudar em todas as outras coisas. Então, autoconhecimento, eu começar a impor ou começar a partir da vestimenta e eu ir refletindo. É um processo contínuo, né? Além de contínuo, e até para quem cabe nesses ambientes, né? Que é o caso do meu marido, eu já falei aqui várias vezes, ele é super retilíneo, resiliente, ele é um cara que nasceu para entrar numa empresa e se aposentar nela, entendeu?
Ok, ele é de uma outra década, ele tem outras crenças, ele recebeu outros valores, né? Na verdade, eu recebi os mesmos valores, só que quando a gente fala de uma década e meia depois, a gente está falando que o meu pai e a minha mãe também estavam e seguem abertos às inovações, que é diferente dos pais dele, por exemplo, né? Por idade mesmo, por uma questão tecnológica. Simples. Meu pai é um cara extremamente atento, minha mãe também, todo mundo com telefone, isso, aquilo, computador, e faz. Meu pai é um executivo, um empresário. Mas, assim, é uma coisa. E uma vez eu achei muito engraçado, porque meu pai disse assim: não, tem que cuidar, tem que fazer com cautela. E eu pensei: ó, ele, com 35 anos, 3 filhos, já no segundo casamento, sem falar nada de inglês, foi para os Estados Unidos para fazer um curso e trazer uma representação para o Brasil. Ah, então tá, realmente com muita cautela, né? Ele quer, mas aí é num instinto protetivo, obviamente, que os pais têm. Mas eu vou te dizer que, como mãe, eu tenho incitado o meu filho a o que tu queres. Assim, tudo bem tu não saber, mas pelo menos assim, coloca a pensar. Coloca a se questionar, né? Isso eu não quero, aquilo eu quero. Hoje eu experimentei tal coisa, achei legal. Legal, que bom. Hoje eu experimentei isso, não achei legal. Ok, mas tu experimentaste? Eu digo sempre, assim, para as minhas clientes que têm filhos pequenos, assim, deixa os teus filhos escolher a roupa que quer vestir. Porque como é que tu queres que ele tenha autonomia para as outras coisas e tenha segurança se tu não deixa, tu não acha ele competente para escolher a sua própria roupa? O quanto tu tá ajudando o teu filho a ser criativo, a falar o que ele gosta, a entender o que ele gosta, a experimentar o que ele gosta. Em tudo, deixa ele escolher a própria roupa. Gente, claro, se a criança for sair, eu lembro muito. A minha mãe era assim, ela deixava eu escolher minha roupa. olha. Eu tenho uma prima que cresceu comigo, escolhia a própria roupa. E eu sou uma pessoa extremamente criativa, sempre fui, trabalhei como estilista. E eu acredito, e hoje conhecendo e entendendo, que tem a ver com a forma que eu fui criada. Claro. Eu podia escolher a minha própria roupa, sempre. Né? Podia causar estranheza para os meus pais, mas eu saía. Eu lembro de uma prima minha que ela adorava, assim, ela usava um top preto de couro e ela tinha um casaco de pele. Criança com casaco de pele naquela época. Nossa. E ela amava, assim. Ela já era toda. E ela amava, e ela usava sempre aquele casaco de pele. Ela adorava. Sim, aquilo, e ela se vestia no dela. parque, ela se vestia com aquele casaco de pele. Olha, ok, deixa, o que vai acontecer de grave? A tua filha chegar no parque com casaco de pele. E, cara, ela exerceu ali a criatividade, a vontade dela num lugar seguro, que é a roupa. A roupa, né? Quando tu falas isso, eu lembro o meu irmão, a gente tem 2 anos de diferença. E ele sempre teve um estilo mais informal, até porque ele trabalhava, né, com uma área bem informal. E aí, depois, um dia, ele teve que usar roupas mais executivas, aquela coisa toda, né? Um traje diferenciado. E eu lembro, o primeiro sapato social dele, ele me disse: eu preciso da tua ajuda. E o primeiro perfume, o primeiro relógio foi eu que dei. Aí tu vê como é que é a coisa, assim, do olhar pro masculino, né? Porque eu tenho muito dessa força masculina em mim, da energia masculina. Aí, assim, olhei um relógio e falei: bah, vai ficar lindo no meu irmão. Meu irmão não usava relógio, começou a usar a partir dali. Isso lá em 1900 e, né, bolinha. Aí, depois foi a questão do perfume. Comprei um perfume bem marcante, mas assim, para ele fazer uma iniciação. Gente, a gente tem só 2 anos de diferença. Então, a gente deve estar falando assim, ó. Eu com 16 anos trabalhando, ele com 14 e eu incitando. Pensa nisso, tá? Aí, o que eu fiz? Ele disse que ele compra o perfume até hoje. O primeiro, esse. Porque, além de ter fechado com ele, ele falou pra mim assim: Kelly, é um cheiro saudoso. Também de uma marca que, assim, porque hoje ele também ele adora, ele é super vaidoso. Então, assim, se ele não fosse,
eu poderia incitar o que fosse naquele momento. Não ia rolar. Mas eu despertei. Isso eu adoro fazer. O meu filho eu já vi que tem também. Então claro, também dou uma puxada pro meu lado, porque eu quero que ele seja bem vaidoso, né? Mas A gente puxa pro nosso lado, não adianta, somos mães. somos humanas, né? Mas, por exemplo, eu tenho 2 filhos de estilos completamente diferentes. Tanto é que tinha uma época que a Valentina, que é a minha filha mais velha, raspava o cabelo, ela ficou muitos anos raspando o cabelo, e o Léo, que é o meu caçula, com o cabelo comprido. Eu dizia, tem no meu Insta até uma homenagem assim de Dia das Mães. Filha menina com cabelo raspado e filho homem com cabelo comprido. Os 2 são transgressorezinhos, assim, né? Mas também, sendo filhos dessa mãe, né? E, enfim, e o Léo é super fashionista, antenado na moda, se preocupa, assim. A Valentina já é mais desleixada, né? Assim, já é mais largada. E não adianta, assim, né? A gente vai até onde vai e a gente tem que deixar as pessoas serem como elas são. Olha os processos, eu sempre digo assim, a gente, né? Enfim, eu não sei como é que foi para ti, mas geralmente a nossa geração, assim, a gente demorou para entender a importância do autoconhecimento, demorou para entender quem a gente é, né? A gente está tendo a oportunidade de ir atrás de buscas agora, né? Então, assim, eu gosto muito dessa ideia de deixar os meus filhos fazerem as suas experimentações de maneira máxima, com a roupa, com a vestimenta, escolher desde muito cedo, né? Porque se eu estimulo isso ali, vai facilitar para as outras coisas da vida, para a autonomia, para as escolhas, né? Enfim, para entender o que gosta e o que quer. E em relação à carreira, a minha filha vai fazer 24 anos agora. Ela tá em stand-by, assim, nesse Foi mãe momento. com 15 anos? Quase, com 17. Tá, não, porque eu ia dizer, pelo amor de Deus, essa mulher é linda, E ela jovem. tá repensando a profissão que ela escolheu. Olha, entendeu? Mas que E tipo máximo. assim, ok, E filha, tu não tá tudo julgando. bem. Porque tu é uma mãe. Porque eu lembro, gente, ela teve que escolher com 16 anos, 16, 17 anos para fazer vestibular, teve várias ideias, uma bem diferente da outra, e é jovem ainda, né? E tá tudo A gente certo. não tá pronto, de fato. O que eu acho por exemplo, eu adoro uniforme em escola. Eu acho que ele deixa todo mundo assim, num padrão, no sentido de... Porque, menina pode querer aquela competição por, né, coisas assim e tal. Bom, eu lembro que eu sempre usei uniforme, mas, sempre tinha fulana que usava o tênis tal, que eu não podia ter, entendeu? Não era uma competição, era uma percepção. Mas, é engraçado isso, porque olha a marca que ficou. O meu irmão compra uma camisa nova, ele me manda foto. Ele mora nos Estados Unidos. O que tu acha? Ele tem certeza que aquela camisa ficou maravilhosa, que ele é lindo, porque ele é lindo mesmo. Mas assim, ficou uma conexão de que a referência para arrumar sou eu, né? Aí assim, olha ele trabalha home office, então assim, olha um dia ele brincou comigo, olha o meu traje aqui como tá lindo, em cima era uma camisa maravilhosa, uma polo e tal, e ele tava de chinelo e tal, né, com uma bermuda embaixo. Falei, olha, maravilha, né? Mas tá tudo certo. E ele encontrou um estilo próprio, mesmo com essa minha, né, o incitar, e ele é um cara que não precisa, como ele trabalha home office, ele não precisa usar terno. Ele tá aqui no Brasil agora, ele vai embora essa semana, mas assim, quando ele chegou, ele já foi direto para uma reunião, e fazia algum tempo que eu não o via vestindo terno. Gente, quando eu olhei, eu falei, nossa, que saudade de ver esse homem bonito, bem arrumado. Não que ele não seja bem arrumado de outro jeito, mas é que se cria toda uma imagem, toda uma coisa de... E aí eu volto para aquilo que a gente falou no outro episódio, da abordagem das mulheres para o meu marido. É legal ver um cara arrumado, cheiroso, né? Acho que marca pessoal também. A gente fala tanto de mulher, né? Mas é importante, os homens têm olhado cada vez mais para isso. Acho que também é legal, porque nos relacionamentos isso também se coloca. Se tu vê uma pessoa bem cuidada, tu associa a ela dar importância e se valorizar, né? Qual é a pessoa que a gente mais deve amar no mundo? A gente mesmo. Então faz sentido a gente se cuidar,
né? Assim, eu sempre digo, a melhor lingerie, tu tem que usar pra ti. Tu não tem que usar porque tu vai pro date. Tá, tu tem que usar pro date também, né? Também, ok, Também, mas tem que te mas olhar e te achar gostosa, eu digo assim, linda. por que pro teu dia a dia, pra ti, tu usa aquela lingerie velha, rasgada, né, Isso aí. esguarepada? Isso aí. Uma gíria daqui. Tem o horror. Não, tu é mais importante do que o teu date. Tu é mais importante do que o teu marido. Sabe, tem que começar por ti. Então, autocuidado na nossa imagem mostra que a gente se ama, que a gente se valoriza, que a gente se prioriza. Acho que é por isso que eu sou chamada de antipática, porque eu realmente tenho essa coisa com autocuidado e até trazendo assim um exemplo, né? Eu tenho amigas mais novas que eu, inclusive, que só, assim, sério, gente, isso é pra rir mesmo. Elas só se depilam no verão. Aí eu falo, mas amor, desculpa, não entendi. Aí eu me faço louca, assim, porque na verdade eu tenho vontade de dar na cara. Aí ela diz, não, porque é só no verão que eu vou mostrar. Eu falei, tá, mas olha só, quando tu coloca uma calcinha, tu não te sente mal? Tipo, porque eu boto uma calcinha e eu olho pra minha bunda. Eu boto aquela calcinha, vejo como é que tá minha cintura, viro, olho pra bunda. Porque eu penso, bom, eu quero ver a visão de quem vai ver, né? Afinal de contas. E eu fico, assim, ó, eu falo com as depiladoras, eu adoro trocar ideia com esse pessoal. É assim, ó, uma galera ainda não faz isso, entendeu? E eu me depilo pra mim, eu não me depilo pro meu date, ou pro meu marido, eu me depilo pra mim, eu me cuido pra mim, eu fico linda pra mim. Outro dia meu marido chegou em casa e falou assim, ué, onde é que é a festa hoje? Eu falei, em lugar nenhum, porque, nossa, tá com ele achou que fosse uma roupa tal lá, nada a ver. Era um hobby de renda que eu tava por cima para ficar bonita em casa. E não precisa estar em desconforto, tu pode estar confortável, né, em casa. Então já tem pesquisas que associam a gente, o pessoal que ficou muito em home office, largado, tinha menos produtividade do que se arrumava minimamente para estar em home office, né? O autocuidado, ele é uma das dimensões da autoestima também. Então, quando a gente exerce o autocuidado, a gente está melhorando a nossa autoestima, né? São 7 dimensões. O autocuidado é uma delas e é uma importante, né? E eu acho que é isso, a gente se priorizar. E o autocuidado, ele pode ter conotações diferentes, né? A gente falou do perfume, por exemplo. Eu uso perfume todos os dias e uso perfume depois do banho para dormir também. Para mim, eu uso perfume, entendeu? Isso aí. E o perfume, ele tem... Tu falaste do teu irmão, né? Eu esqueci de fazer esse link. Que até hoje usa o mesmo perfume, tem muita relação com a nossa marca também. O perfume que a gente escolhe. E o perfume, ele nos traz memórias olfativas. Então, para a gente que é mãe, também é legal da gente escolher aquele perfume que tem a ver com a gente e, prioritariamente, a maior parte dos nossos dias, usar aquele perfume. Eu tenho o perfume do dia a dia e o perfume para sair, né? Tenho outros também, assim, mas o que eu elegi. Porque os teus filhos depois vão lembrar, vão sentir aquele cheiro e vão lembrar da mãe, sabe? As pessoas vão associar. E o perfume também tem que ter a ver com os nossos valores, com quem a gente é, com a nossa identidade. E essa história da gente usar pra gente mesmo também, né? Eu acho que usar pra gente mesmo é o grande recado também desse nosso episódio. Eu quero que a gente possa falar sobre estilos. Nossa, tem tanta coisa pra gente falar nessa temporada que tem, assim, muita profundidade mesmo. Vocês podem ver que a gente pega um gancho e aí a gente vai aprofundando. E aí eu fico pensando, aí daqui a pouco eu sei que a Vandressa também tá ali, né, maquinando, enfim. Mas essa é a ideia, fazer com que vocês maquinem também, né? Pensem, assim, o quanto vocês estão se cuidando, para quem, né? A favor do que ou de quem, ou eu me arrumo apenas para ir trabalhar. Eu não tenho prazer de colocar um perfume, por exemplo, ou um body splash, sei lá, eu depois do banho. Gente, assim, ó, são pequenas coisas. E isso aí o corpo vai respondendo, e quando vê, a gente está com uma autoestima de milhões. Aí nos veem e acham que a gente é milionária, né? Por quê? Porque a gente tem uma autoestima que foi construída. Ninguém aqui nasceu com essa autoestima. A gente até pode ter nascido com uma partezinha dela, mas se a gente não tivesse desenvolvido e procurado o caminho do autoconhecimento, quem nós seríamos?
Nada, nós estaríamos estagnadas, entendeu? E a gente acredita na constante evolução. Então, esse tema não podia faltar nessa temporada, né? E como eu aprendi com a Vandressa, que não é a questão da moda, mas o estilo, né? Cada um tem seu estilo. Acho que até por isso que a Renner usou esse negócio, né? Deve ser isso. Mas assim, gente, por favor, lembrem de curtir, ativar o sininho, inscreverem-se, tá? Deixem os comentários também aquilo que vocês querem saber, os assuntos que vocês querem que a gente aborde. Pode ser aqui, pode ser no Insta, onde vocês preferirem. A gente está aberta, porque a gente quer, na verdade, entregar o conteúdo que vocês, de fato, têm sede em saber. E a gente tem aqui uma fonte maravilhosa, que é a nossa co-host querida, tá? Então, assim, um brinde, né? Porque nós somos mulheres que nos bancamos e isso não é fácil, não é para qualquer mulher, mas vocês podem. Então fiquem com esse recado. Todas podem. Basta vestirem-se de si mesmas, não é verdade? É isso, gente. Programa Afrodite na Cubo Play. É daqui, é para todo mundo e é sem mimimi. Beijão e até o próximo.